A Alemanha é o país mais rico da Europa, e maior potência europeia, além de ser a quarta maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. O IDH da Alemanha é considerado um dos mais altos do mundo. Além disso, o país tem grande relevância nas decisões locais e mundiais, domina o cenário econômico, e se tornando a maior potência econômica da Europa. Mas as últimas notícias não são favoráveis aos alemães. O fantástico plano econômico de anos já está falhando, e sua economia está derretendo. Uma pandemia, o ataque da Rússia à Ucrânia, e seu impacto devastador nos preços da energia. Sabemos que em países pobres, mesmo nas cidades, cozinhar com fogo a lenha é uma coisa muito normal, sem nenhuma novidade, mas dizer isso de um alemão não é a mesma coisa, acostumados com uma vida muito confortável, devido à sua economia pujante nos últimos anos, mas agora o simples fato de acender uma boca de fogão, pode estar com os dias contados, se os embargos ao gás russo continuar. Com uma grande dependência de produtos derivados de importação, os preços já atingiram recordes na Alemanha, com inflação a 7,6%, coisa inimaginável em outros tempos. Mas como pode o país mais rico da Europa estar nessa situação? Fique comigo até o fim do vídeo, para entender o que está por vir. A Rússia recentemente devolveu o gasoduto Nord Stream à Alemanha para operação após um desligamento de 10 dias para reparos. A Alemanha depende fortemente do gás russo, e a ameaça ao seu fornecimento levantou a questão de saber se os alemães terão condições de aquecer suas casas durante o inverno. Parte da descrição do trabalho de Ulrich Schneider, como executivo-chefe da Paritatische Gesamtverband, uma associação de movimentos sociais alemães, descreve a situação dos pobres na Alemanha, como particularmente precária e ameaçadora. Desde a reunificação não houve tantos pobres na Alemanha, disse Schneider, com o número de pobres no país atingindo 13,8 milhões em 2021. Há muitos especialistas e políticos que pintam um quadro sombrio do futuro próximo da Alemanha. Apesar das medidas governamentais para aliviar a tensão, como a abolição da Lei de Fontes de Energia Renovável, um imposto para subsidiar a expansão da energia verde na Alemanha e pagamentos pontuais, quase um quarto de todos os alemães dizem que são extremamente ou fortemente sobrecarregados por sua situação financeira, de acordo com uma pesquisa representativa da Fundação Hans Böckler, um think tank estreitamente alinhado com os sindicatos. Preços recordes. Os preços já atingiram recordes na Alemanha, e em 7,6% a inflação está mais alta do que nunca, em uma Alemanha reunificada. Os preços subiram ligeiramente, menos rapidamente em junho, que em maio. Os aumentos exorbitantes dos preços da energia, em particular, são uma ameaça tanto para os consumidores, como para as empresas. Como tal, o debate é sobre quem deve ser ajudado e quem não deve. Um grande empecilho para a economia, diz o economista. Porque se as pessoas consumirem significativamente menos, isso estrangulará o crescimento econômico ainda mais rápido. Algumas previsões econômicas para a Alemanha já estão em um crescimento escasso de 1,5%, e isso apenas se Vladimir Putin não fechar completamente a torneira do gás no final. Em julho, como em todos os anos, o gasoduto é atendido e encerrado para este fim. Para algumas indústrias e seus funcionários, isso seria catastrófico, com a perda de dezenas de milhares de empregos praticamente garantida. O resultado seria que os preços do gás continuariam a subir. Fortes aumentos salariais em resposta à inflação elevariam os custos de produção, levando as empresas a aumentar os preços e possivelmente levando a maiores demandas salariais por parte dos sindicatos. Scholz reuniu-se com dirigentes de sindicatos e associações patronais na chancelaria para discutir como combater a tendência dos preços. Em última análise, porém, os formuladores de políticas têm apenas influência limitada sobre a inflação. O Banco Central Europeu tem mais poder e pode travar a evolução dos preços aumentando as taxas de juro. Os representantes dos trabalhadores rejeitaram as exigências salariais como uma violação da autonomia da negociação coletiva. Como a economia se recuperou mais rápido do que o esperado, os lucros corporativos atingiram o teto no final da década de 1960. Dentro da indústria, os trabalhadores começaram a lutar por salários mais altos em ações industriais oficiais conhecidas como greves selvagens. Após anos de pagamentos pontuais frequentes, há uma pressão considerável sobre as empresas para que finalmente forneçam aumentos salariais permanentes, especialmente porque muitos preços, principalmente os do setor de energia, não voltarão aos seus níveis antigos tão cedo.
Ela também argumenta que o pagamento básico da Previdência, conhecido na Alemanha como Hartz-IV, deve ser aumentado. Ele considera muitas das propostas do lado esquerdo, do campo do governo de coalizão caras e prejudiciais e teme que a assistência adicional possa alimentar ainda mais a inflação, porque poderia fortalecer a demanda, e assim, aumentar ainda mais os preços. A razão é que nada está impulsionando a inflação, mais do que o aumento dos preços da energia. Os altos preços são inicialmente suportados pelas concessionárias, que precisam estocar muito dinheiro nos mercados à vista. A maioria dos seus clientes privados tem contratos de fornecimento relativamente favoráveis com preços fixados por vários meses. É por isso que muitas empresas de gás estão ameaçadas com prejuízos de bilhões, e para algumas, pode significar falência, o que, por sua vez, pode levar ao fim de outras empresas, de um efeito dominó que o ministro da Economia Beck, aludindo à crise financeira de 2008, chama de efeito Lehman Brothers. Os fornecedores de gás estariam em risco para milhões de lares, assim como os dos principais clientes industriais. Aumentos incalculáveis de preços, uma cláusula de reajuste de preços na Lei de Conservação de Energia da Alemanha torna isso possível. Já faz um bom tempo que não são apenas as pessoas com pouca ou nenhuma renda que são afetadas pelos altos preços, diz Jutta Gurkman, até a semana passada diretora executiva da Federação das Organizações Alemãs de Consumidores. Se os fornecedores de gás repassarem integralmente os altos preços, muitos não poderão mais pagar suas contas, teme Gurkman. Como alternativa, os preços do gás poderiam ser congelados para os consumidores. As medidas visam evitar aumentos incalculáveis dos preços para os consumidores. Mas o secretário-geral do SPD, Kevin Konert, diz que não quer aceitar isso. Precisamos falar sobre tributar rendas muito altas, porque as medidas de alívio do governo precisam ser financiadas de alguma forma, como um começo para a redistribuição e um sinal de justiça, em tempos em que as pessoas têm medo de não conseguir pagar, pelo aquecimento ou pela comida. As reações defensivas contra um imposto sobre a riqueza são ainda maiores. Somos todos o Estado e isso também significa que todos têm que contribuir. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Obrigado, vocês são o máximo.